Se você passou dos 40 anos e começou a sentir que o seu corpo já não responde da mesma forma, que a digestão ficou mais lenta, que o abdômen estufa aí com facilidade, né? Que os gases se tornaram frequentes, que o intestino aí ele vai alternando entre dias presos e dias soltos, que o cansaço aparece mesmo depois de uma boa noite de sono, ou que a ansiedade parece surgir sem um motivo claro. Isso não é apenas uma consequência inevitável do envelhecimento. Esses sinais tão comuns que muita gente passa a considerar normais, muitas vezes têm uma origem silenciosa, discreta e profundamente ignorada. O intestino. Mais especificamente, aquilo que você coloca no prato todos os dias e que, aos poucos, pode estar comprometendo a saúde intestinal sem provocar dor imediata, sem gerar alertas claros e sem aparecer em exames simples. O intestino é um órgão extraordinariamente inteligente e sensível. Ele se adapta e tenta compensar, muda a forma de funcionar para continuar dando conta do recado, da quantidade de porcaria que às vezes a pessoa coloca dentro de si. Por isso, durante anos, ele pode estar sendo agredido sem que você perceba algo grave. O problema é que chega um momento em que essa capacidade de compensação se esgota. E quando isso acontece, os sintomas começam a se espalhar pelo corpo inteiro. Não apenas sintomas digestivos, mas metabólicos, imunológicos e até emocionais. É por isso que entender o impacto dos alimentos no intestino, especialmente após os 40 anos, que é um marco fisiológico que nós temos na vida, não é uma questão de dieta da moda, mas de cuidado com a saúde e com a qualidade de vida da gente. Antes de avançarmos, é fundamental deixar algo muito claro. Não se trata de demonizar alimentos, nem de criar uma lista de proibições rígidas, nem de alimentar medo em relação à comida. A ciência não funciona assim. O que realmente importa é o padrão, a frequência, a quantidade e o contexto. Um alimento consumido aí ocasionalmente raramente causa algum dano. O problema surge quando certos alimentos passam a fazer parte da rotina diária em um corpo que já não possui a mesma produção de enzimas digestivas, a mesma diversidade de bactérias benéficas e a mesma capacidade aí de regeneração da mucosa intestinal. É aí que começa um processo silencioso de inflamação e desequilíbrio que pode afetar o organismo como um todo. O intestino não é apenas um canal por onde os alimentos vão passando. Ele é um dos principais centros de regulação da saúde humana. Uma grande parte da atividade do sistema imunológico, aquele sistema de defesa da gente, está associado ao intestino. É ali que o corpo aprende a diferenciar o que é inofensivo do que representa uma ameaça. É também no intestino que ocorre uma intensa comunicação com o cérebro, por meio de nervos, hormônios e substâncias produzidas pelas bactérias intestinais. Boa parte das moléculas envolvidas na sensação de bem-estar, motivação e equilíbrio emocional depende aí de um intestino saudável para ser produzida e regulada adequadamente. Quando a mucosa intestinal está íntegra e a microbiota equilibrada, o corpo funciona de forma mais harmônica. Quando essa barreira é repetidamente agredida, o impacto vai muito além da nossa digestão. E um dos primeiros grupos aí de alimentos que merece a atenção da gente são os produtos industrializados ultraprocessados. Eles estão presentes em embalagens coloridas, prontos para consumo, com uma longa validade, sabor sempre igual. Você pode pegar ele vencido, ele vai dar com o mesmo sabor. Para alcançar essa estabilidade, a indústria utiliza aí emulsificantes, estabilizantes, espessantes, corantes e conservantes. Essas substâncias não foram criadas para nutrir o nosso intestino, é óbvio, mas para modificar a textura e prolongar a vida útil dos produtos. O problema é que o intestino possui uma camada de muco que funciona como um escudo protetor, separando as bactérias da mucosa intestinal.
Certos aditivos, quando consumidos com frequência, podem interferir nessa camada protetora, tornando-a mais fina e menos eficiente. Isso facilita o meu gato me pedindo para entrar. Isso facilita o contato direto entre bactérias e a parte intestinal, estimulando a inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação não costuma causar dor intensa, mas se manifesta como gases persistentes, distensão abdominal, fezes irregulares e uma sensação constante de desconforto após as refeições. Mas antes de falar dos outros alimentos, se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificações. Deixe seu like também, isso ajuda bastante, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se quiser acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do meu dia a dia, me siga lá no meu Instagram. Outro grande agressor silencioso do intestino são os açúcares adicionados e refinados. Açúcar não é apenas uma fonte rápida de energia. No intestino, ele atua como combustível para bactérias menos benéficas e para micro-organismos que produzem gases e substâncias inflamatórias. Quando o consumo de açúcar é frequente, a microbiota perde diversidade e passa a ser dominada por espécies que favorecem inflamação e desequilíbrio metabólico. Muitas pessoas começam a perceber que, após consumir doces ou produtos adoçados, sentem mais estufamento, mais gases e até uma vontade incontrolável de continuar comendo açúcar. Isso não é falta de força de vontade, é um desequilíbrio intestinal influenciando o comportamento alimentar. As farinhas refinadas seguem um caminho bem parecido. Pães brancos, massas comuns, bolos industrializados e biscoitos são rapidamente digeridos, geram picos de glicose no sangue e praticamente não oferecem fibras para o nosso intestino. As fibras são fundamentais para alimentar bactérias benéficas e para manter o ritmo adequado do trânsito intestinal. Sem elas, o intestino pode ficar mais lento, as fezes se tornam ressecadas ou irregulares e ocorre uma fermentação inadequada, que aumenta a produção de gases. Com o tempo, esse padrão contribui para a inflamação intestinal persistente e para uma sensação de digestão sempre incompleta. Outro ponto que costuma passar despercebido são óleos vegetais altamente refinados. Submetidos a processos industriais intensos, eles sofrem oxidação e perdem características naturais. Quando consumidos em excesso, esses óleos favorecem processos inflamatórios no organismo. No intestino, eles podem comprometer a integridade da barreira intestinal, facilitando a passagem de substâncias inflamatórias para a corrente sanguínea. Esse processo não gera sintomas imediatos claros, mas contribui para um estado inflamatório contínuo que se manifesta em dores articulares, sensação de peso corporal e piora da saúde metabólica ao longo dos anos. As bebidas adoçadas merecem também uma atenção especial. Refrigerantes, sucos industrializados e até versões sem açúcar, que utilizam adoçantes artificiais, interferem também na microbiota intestinal. Alguns adoçantes, em determinados contextos, alteram a composição das bactérias intestinais e podem piorar sintomas como gases, diarreia e desconforto abdominal em pessoas mais sensíveis. O intestino não reage apenas ao sabor doce, mas à forma como essas substâncias interagem com as bactérias que vivem lá no nosso intestino. Por isso, muitas pessoas percebem que o simples hábito diário de consumir essas bebidas está associado ao intestino mais instável. Bom, os laticínios também entram nessa conversa aqui de forma muito cuidadosa, presta atenção. Com o envelhecimento, é comum que a produção da enzima responsável por digerir a lactose diminua. Além disso, algumas proteínas do leite podem ser mais difíceis de digerir para determinados indivíduos, para algumas pessoas. Isso não significa que todos devem eliminar laticínios, mas explica por que tantas pessoas
convivem com gases, distensão abdominal e desconforto intestinal, sem nunca receber um diagnóstico formal de intolerância. O intestino sinaliza, mas o sinal muitas vezes é ignorado ou atribuído a outras causas. Aqui entra também as carnes processadas, como embutidos e defumados. Eles representam aí outro desafio para o intestino quando consumidas com frequência. Elas contêm conservantes e compostos que alteram aí a microbiota e estimulam processos inflamatórios. Ao longo dos anos, esse padrão aí pode sobrecarregar o intestino e contribuir para um ambiente menos favorável à saúde intestinal, especialmente quando associado a um consumo baixo de fibras e alimentos naturais. E aqui também vai um ponto muito importante, o álcool, que por sua vez merece de fato uma abordagem honesta e sem julgamentos. O consumo frequente de bebidas alcoólicas fragiliza a mucosa intestinal e altera a composição das bactérias benéficas também. Isso aumenta a permeabilidade, ou seja, a passagem intestinal, permitindo que fragmentos inflamatórios atravessem a barreira do intestino e cheguem à circulação sanguínea. O resultado é um estímulo constante à inflamação sistêmica, que pode se manifestar aí como cansaço, piora do sono, alterações de humor e maior sensibilidade digestiva. Quando todos esses fatores se combinam, surge um padrão alimentar particularmente agressivo ao intestino. Não é um alimento isolado, mas um conjunto, produtos ultraprocessados, ricos em farinha refinada, açúcar adicionado, gorduras refinadas e aditivos químicos, consumidos dia após dia. Esse padrão reúne vários mecanismos de agressão ao mesmo tempo, alterando a microbiota, inflamando a mucosa intestinal e estimulando desejos alimentares que perpetuam esse ciclo. É um processo silencioso, mas extremamente impactante para a saúde a longo prazo. Aqui entra um ponto fundamental de reconexão com o corpo. Não se trata de cortar tudo ou viver em restrição, não é isso. O problema não é comer algo eventualmente, mas repetir padrões que o intestino já não consegue mais tolerar da mesma forma. Após os 40, eu já citei o marco fisiológico do nosso corpo, o corpo pede ajustes, E ele avisa gases frequentes, estufamento, intestino irregular, cansaço crônico, dores articulares e alterações de humor são mensagens, não são defeitos. Quando o intestino está sofrendo, os sinais aparecem tanto dentro quanto fora do sistema digestivo. Alterações na pele também, dificuldade de concentração, queda de energia, sensação de inflamação generalizada e até maior suscetibilidade a infecções. Podem estar ligados aí ao intestino desequilibrado. Muita coisa, Ignorar esses sinais é perder a chance de intervir de forma precoce e eficaz. A boa notícia é que o intestino possui uma capacidade impressionante de se recuperar. Quando o padrão alimentar muda, quando alimentos naturais e ricos em fibras passam a ocupar mais espaço, quando o consumo de ultraprocessados diminui, a microbiota começa a se reorganizar e a mucosa intestinal encontra condições para se regenerar. Esse processo ele não é imediato, mas é real, sustentável e respaldado pela ciência. Não existem soluções mágicas, isso precisa ficar claro, mas existem caminhos seguros e eficazes. Cuidar do intestino é cuidar do corpo inteiro, é investir em mais energia, melhor imunidade, mais clareza mental e melhor qualidade de vida. Se ao longo desta conversa que você se identificou com alguns desses sinais, vale a pena refletir com honestidade sobre os hábitos do seu dia a dia. Quantos desses alimentos fazem parte da sua rotina sem que você perceba? Quantos sintomas você normalizou ao longo dos anos? Essa reflexão já é o primeiro passo para a mudança. Além disso, curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo aqui ajuda outras pessoas a enxergarem o intestino não como um detalhe, mas como um verdadeiro pilar da saúde. E essa consciência pode transformar não apenas a digestão,
mas a forma como você vive, sente e envelhece. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.